Olá, meus amores, como vocês estão? No começo do nosso isolamento, eu mandei para vocês várias atividades, né? Revisando assuntos que a gente já tinha visto em sala de aula e também assuntos que vão nos ajudar. Foram introdutórios, tá? Foi para introduzir os assuntos que nós vamos ver a partir de agora. Todos os assuntos vão estar dentro do livro, então eu vou dizer a página onde vocês vão encontrar o assunto. E também vão ser assuntos que no final de cada aula vão ter os exercícios no livro ou eu vou deixar na sala de aula do Google, tá? No portal lá digital, para vocês acessarem e responderem, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje em nossa aula, nós vamos conhecer e aprender o que são as figuras de linguagem. Mas antes, eu quero que saibam que este conteúdo está no livro de vocês, tá? No livro de Língua Portuguesa, Produção de Texto, no livro 1, a partir da página 21, ok? Então, a partir da página 21, vocês encontram esse assunto. Então, assistam a aula, depois vão até o livro, façam a leitura do livro para depois fazer os exercícios, ok? Então vamos lá. Primeiro, o que seria figuras de linguagem? Bem, as figuras de linguagem elas são conhecidas também como figuras de estilo. Por que isso? Porque são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação, tornando assim a comunicação mais bonita, tá bom? Então vamos lá. Só que, dependendo da função, ela tem várias classificações, tá? Então, as figuras de linguagens são inúmeras e por causa disso, por causa dessa grande quantidade, eles resolveram separar por função, tá? Então, elas são classificadas por função. Então, a figura de linguagem pode ser figuras de palavras ou tropos, figuras de construção ou sintaxe, figuras de pensamento ou figuras sonoras. Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar as figuras de palavras, ok? Nós vamos estudar apenas essa figura. Por quê? Porque é muito grande, é muito conteúdo, tá bom? Então a gente tem que ir aos poucos, porque realmente temos que aprender, tá? Esse conteúdo vocês vão encontrar até depois que saírem do ensino médio, quando estiverem na faculdade, dependendo do curso, é claro. Então, se forem fazer concurso público, isso cai muito em concurso público, né? Então, assim, é necessário aprender este conteúdo, tá bom? Bem, mas o que é figuras de palavras, Wander? As figuras de palavras, elas estão associadas ao significado das palavras, ao sentido que a palavra dá ao texto, tá bom? Então, dependendo do sentido, né, ela vai poder se dividir, ela se divide, tá? Então, ela vai poder ser uma comparação, uma metáfora, uma catacrese, uma metonímia, uma perífrase ou uma sinestesia. Beleza? Nós vamos ver agora caso a caso. Vamos lá? Primeiro eu coloquei essas duas aqui, comparação e metáfora, porque muita gente confunde as duas. E eu vou fazer a explicação agora que nunca mais vocês vão confundir. E quando alguém aparecer perto de vocês dizendo que não sabe distinguir uma da outra, vocês vão saber, tá? A comparação, essa figura de linguagem, nada mais é do que comparar termos utilizando elementos comparativos. Então, uma comparação
na frase comparativa, ela tem que ter um elemento comparativo. O que é isso? Os elementos comparativos são palavras que na frase ajuda a comparar um termo a outro. Quando eu falo assim, João é bonito como Carlos. A palavra como, ela ajuda, né, a fazer a comparação de Júlio a Carlos. Comparar a beleza dos dois garotos, tá bom? Aí eu coloquei até esse exemplo aí, ó. A menina era delicada como uma flor. Percebam que a palavra como, né, ela está sendo empregada para poder fazer a comparação da menina com a flor. Então, essa palavra como é um elemento comparativo, ok? Já a metáfora, ela é uma comparação também, só que ela não usa elementos comparativos. É uma comparação sem a utilização dos elementos comparativos. Nós comparamos, porém não usamos os elementos comparativos. Quais são eles, Vande? Como, tal, tal qual, tá? Assim como, ok? Bem, então, vejam essa frase. A menina é uma flor. Vejam que é diferente da última frase que vimos. A frase da comparação, ó. A menina era delicada como uma flor. Na frase comparativa tem um elemento comparativo. Na metáfora, eu comparo, mas não utilizo os elementos comparativos. Isso até eu já expliquei o ano passado e no começo desse ano também nas nossas aulas presenciais. Vejam só. A menina é uma flor. Perceba que eu estou comparando a menina à flor. Estou dizendo que ela é delicada como uma flor, bonita como uma flor, cheirosa como uma flor. Mas eu não estou utilizando o elemento comparativo. Vejam aqui também, ó. Coloquei essa tirinha, né? O que é uma tirinha? É um gênero textual onde as histórias são contadas dentro de quadrinhos em uma linha só, onde essa linha pode ser na horizontal ou na vertical, ok? Então, nessa tirinha, no primeiro quadrinho, o ratinho fala assim, fala uma coisa, a ratinha, né? Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. E ela, uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Ele deve ter lido em algum canto, né? Lógico. Para tentar conquistar ela, se ferrou. Bem, vejam só. Nessa tirinha, nós temos aí a frase: meu amor é uma caravana de rosas, vagando no deserto inefável. Meu amor é uma caravana de rosas. Perceba que ele está dizendo, ó, meu amor é uma. Ele está comparando o amor à caravana de rosas, porém não está usando o elemento comparativo. Então, isso é uma metáfora. Metáfora é uma comparação em que o elemento comparativo fica subentendido, tá bom? Só para reforçar. É uma comparação em que o elemento comparativo fica subentendido, beleza? Então, eu tenho como é que eu posso dizer? Uma frasezinha para vocês não esquecerem mais. Vocês sabem que eu adoro isso, né? Eu adoro música e tal, que é para vocês não esquecerem, tá bom? Então, é só colocar na cabeça. Metáfora é a linguagem do Manoel. Aquele que diz que é, mas não é. Não vão rir da minha cara, não. Eu sei que a piada é ruim. Eu sei, mas é bom para memorizar, certo? Não vão dizer, ai, tia Wande, que horrível. Eu sei.
mas é bom para memorizar. Isso que importa. Metáfora é a linguagem do Manoé. Aquele que diz que é, mas não é. Vamos lá, vamos seguir. Ou seja, o pavão é um arco-íris de plumas. Veja aí que isso é um exemplo, obviamente, né? O pavão é um arco-íris de pluma. Percebam que a gente está comparando o pavão ao arco-íris, porém nós não usamos o elemento comparativo. Então, eita, meu celular deu uma travadinha aqui. Pronto, agora. Digo que o pavão é um arco-íris de plumas, mas não é. Entenderam agora? Metáfora é uma linguagem do Manoé. Aquele que diz que é, mas não é. O pavão é um arco-íris de pluma. Digo que o pavão é um arco-íris de plumas, mas não é. Tá bom, não me matem não, mas isso aí vai ajudar vocês a memorizarem, tá? Vamos lá. Eita, desculpem aí. Vamos lá. Agora, a comparação, né? Percebam que isso aí é uma propaganda, tá? Aí tem assim: você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo e o seu calcanhar vai dar de 10 no do Aquiles. Percebam que nós temos aí a comparação. A comparação é uma comparação mais elemento comparativo. Aonde está o elemento comparativo? A palavra como e a outra palavra como. Aqui também nós temos, ó, os elementos comparativos, tá bom? Vamos lá. Eu acho que ficou claro, né? Bem, aí chegamos agora à segunda figura de linguagem, tá? No caso aí, a segunda figura de palavra, né? Que é a metonímia. É a substituição de um termo por outro que pareça mais adequado a determinada situação comunicativa e a intencionalidade do produtor do texto. Vocês vão entender melhor quando a gente começar a ver um a um, tá bom? Então vejam só. Metonímia é a substituição de um termo por outro que pareça mais adequado a determinada situação. Eu acho que aquela situação ali, tal palavra fica melhor naquele momento. Eu vou e substituo, tá? Lembrando que isso vai dentro da intencionalidade do produtor do texto, tá? Eu quero passar o sentido disso. Enfim, vamos lá? Aí eu coloquei essa tirinha aqui, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteiro. Percebam que Chico, ele não percebeu, né? Que o rapaz, na verdade, estava usando essa palavra aí, a cabeça, mas ele estava se referindo aos bois, né? Isso é uma metonímia, tá? Vamos ver aqui os casos. A metonímia pode ocorrer de inúmeras maneiras, sendo as mais comuns os casos abaixo. Então, assim, eles têm muitos modos de aparecer, tá? Mas eu coloquei os principais, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a parte pelo todo. Perceba que o rapaz lá da tirinha falou que o pai tinha inúmeras cabeças de gado, né? Ele usou a parte pelo todo. Então, ele fez a substituição da palavra cabeças de gado para se referir ao boi, aos bois, né? Isso é um dos casos da metonímia. Trocar a parte pelo todo, tá bom? Causa pelo efeito. Consegui comprar a televisão com meu suor. É lógico que o cara não chegou na loja, pegou a camisa molhada de suor, espremeu no meio do salão e levou a TV, não, né? Óbvio que não. O suor representa aí o trabalho. Então, ele substituiu, né, a causa
que é o suor, pelo efeito, que é o trabalho, tá bom? O autor pela obra, li muitas vezes Camões. O cara não desenterrou Camões e foi lá ler o corpo de Camões, não, né? Pelo amor de Deus. Aí substitui a obra do autor pelo nome dele, tá? Então é o autor pela obra. A obra literária do autor foi o que ele leu, tá bom? Então vamos lá. Então esse aí é o terceiro caso, autor pela obra. O outro caso é inventor pelo invento. Meu pai me presenteou com Ford. Ford, né? No caso é o inventor da marca Ford, né? É a marca dos carros Ford, né? Então assim, obviamente que o cara não presenteou ele com o Ford. Ele não chegou, né, o inventor e levou o inventor lá embrulhadinho no presente. Isso não. Então, isso aí é um dos outros casos, tá? É o inventor pelo invento. Se seu pai disser, eu tô querendo comprar um Chevrolet. É esse caso. É o inventor pelo invento, tá? Marca pelo produtor. Marca pelo produto. Eita, porque já tô cansada, tá? Vão relaxando aí, vão aguentando aí meus errozinhos. Vamos lá. Ó, meu pai adora tomar Nescau com leite. Obviamente que é chocolate em pó. Ele troca a marca pelo produto, tá? Quando o pessoal diz assim, faltou Bombril. Não, Bombril é a marca. O correto seria esponja de aço. Faltou esponja de aço. Preciso comprar esponja de aço, né? Esse que seria o correto, mas a gente fala o quê? A gente fala Bombril, que é a marca. Então, isso é uma metonímia, tá? A metonímia são essas substituições que acontecem, tá bom? Bem, vamos lá. O outro caso é matéria pelo objeto. Passou a vida atrás do vil metal. O vil metal é o dinheiro, tá? Eita, tia, eu nunca ouvi essa expressão. Porque são expressões também antigas. Então, como a gente já estudou variação linguística histórica, a gente sabe que a língua, ela vive em constante mudança. Então, algumas palavras, alguns termos, ele começa a sair do contexto, né? As pessoas param de utilizá-lo. Mas o importante é que vocês saibam que eu vou trocar a matéria pelo objeto, tá? Ele trocou aqui o dinheiro pelo metal. Bem, o outro é trocar o singular pelo plural. Isso acontece o tempo todo. E, na verdade, isso aqui é um dos casos que eu acho que deveria colocar aqui. Funkeiro. Ao invés de colocar singular pelo plural, deveria colocar aqui. Fala dos funkeiros. Porque eles adoram fazer isso, né? Eles adoram. Então, coloca aqui, ó. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos, né? O cidadão. Então, percebam aí que o cidadão, que no caso foi substituído pelos vários cidadãos, né? Foram às ruas. Então, ele trocou aí o cidadão foi às ruas lutar pelos seus dinheiros. Vamos lá. O outro, concreto pelo abstrato. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. Concreto pelo abstrato. A inteligência é o abstrato, né? É o substantivo abstrato. Só que trocaram pelo substantivo concreto, tá? Isso também a gente faz o tempo todo. Continente pelo conteúdo. Quero um copo d'água. Copo com água. Um copo d'água seria um copo, né? O copo seria de água, né? Mas não é de água, é um copo com água, tá? Quando alguém diz assim também, deixa eu ver.
Ele é bom de prato. O caba, aí é fogo, né? Ele come o prato? Não, né? Então, troca-se o continente pelo conteúdo. Gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridades. Então, no caso, os homens aí está simbolizando humanidade. Foi até engraçado uma vez que eu não lembro quem foi da turma de vocês. Eu acho que a gente estava no 6º ano e eu falei alguma coisa, não sei o que, os homens. Eu acho que foi falando sobre o desmatamento. E alguém pulou e disse: por que tudo acusa os homens? Que eu sorri muito, né? Aí eu expliquei também que os homens naquele caso estava significando a humanidade e não as pessoas do sexo masculino. É nesse caso aqui também, tá? Gênero pela espécie, ok? Vamos lá. Agora eu trouxe só alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Ó, metonímia. Ele é louco por uma Havana. Havana é o quê? É um charuto fabricado em Havana. Só que é tão famoso que as pessoas trocam o lugar pelo produto, tá? Então, ao invés de falar do produto, do charuto, as pessoas falam do lugar. Então, isso daí é uma metonímia de troca, o lugar pelo produto. A outra metonímia, Albert sempre teve uma cabeça brilhante. É o concreto pelo abstrato, né? Sempre foi inteligente. Então, ele trocou a inteligência, né? Substituiu aí por cabeça, que é o substantivo concreto. Bebeu uma taça de vinho. Quem é que engole uma taça de vinho? Né? Então, obviamente que taça, ele está substituindo o vinho que está no interior da taça. Então, aí nós dizemos que é uma metonímia, o conteúdo pelo o continente pelo conteúdo, tá? O continente. Então, eu substituo dizendo o continente, a taça, pelo conteúdo que está dentro. Ao invés de falar o que está dentro, eu falo sobre o continente. Metonímia, ele não tem um teto para morar. Isso aí é o quê? A parte pelo todo, né? A parte pelo todo. Ao invés de eu falar da casa, que ele não tem uma casa para morar, eu pego só uma parte da casa e falo. É a mesma coisa do noivo, que vai falar com o pai da noiva. Eu vim aqui para pedir a mão da sua filha em casamento. Eu vi até uma vez, num desses programas de comédia, que o rapaz chegava e fazia isso, e o pai foi, tirou a mão dela, entregou a ela e levou o resto da filha para casa. Né? Então, assim, quando eu falo, eu vim aqui porque eu quero a mão da sua filha, né, em casamento, a mão, ele é a parte pelo todo. É óbvio que ele não quer só a mão da menina, né? E esse daí vai ser a última, tá? O último exemplo aí, para não ficar também muito extenso. Todos sabiam que ele era o Judas da turma. O Judas é o indivíduo pela classe. Eu estou substituindo o indivíduo pela classe que ele representa. Então, Judas é uma pessoa que hoje representa um traidor. Todas as vezes que falamos que alguém é Judas, a gente está dizendo que ele é um traidor. Então, por Judas ter traído Jesus, ficou essa nomenclatura para ele, tá? Essa etiqueta, né? Essa marca no nome dele. Então, todas as vezes que falamos que alguém é Judas, a gente está dizendo que ele é traidor. Só que quando a gente constrói esse tipo de oração, a gente está construindo uma metonímia, ok? Vamos lá. Então, vamos para mais uma. Mais uma
figura de palavras. Catacrese. Eita, professor. Que danado é catacrese? Caracteriza-se pela utilização de uma palavra fora do seu significado original por falta de outra palavra mais adequada ao conceito que se pretende nomear. Então, assim, é uma substituição. Percebam que todas são substituições de palavras, né? São substituições de palavras, só que eu pego uma palavra que tem um sentido original e coloco em outro contexto, tá? Porque não tem outra palavra para substituir. Então, vejam, por exemplo, sentou-se no braço da poltrona para descansar. Braço, a gente sabe muito bem que é uma palavra que designa uma parte do corpo, né? Porém, como não tem uma outra palavra para nomear aquela parte ali da poltrona, da cadeira, a gente chama de braço. Perna da mesa, a mesma coisa, perna. A perna é uma catacrese. Perna de mesa é uma catacrese. Por quê? Porque perna, na verdade, é uma parte do corpo. Só que como a gente não encontrou uma palavra para nomear aquilo ali, a gente pegou uma palavra que já existia e modificou o sentido dela. Ok? Naquele momento ali. Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo as suas eternas maçãs do rosto avermelhadas. Ó, maçãs do rosto, maçãs. A gente sabe muito bem que é uma fruta, só que nesse contexto aí ela muda de significado, né? Justamente porque a gente não sabe como dizer, como chamar essa parte do corpo. A asa da xícara quebrou. A mesma coisa. Percebam que asa é uma parte de uma ave, né? Só que como a gente não encontrou uma palavra, nós seres humanos não encontramos uma palavra, né, na língua portuguesa para designar aquilo ali, foi colocado a palavra asa, ok? Então ele perdeu o seu significado original nesse momento e adquiriu um outro, tá bom? Facinho, né? A catacrese é bem tranquilinha, não é verdade? Vamos para a próxima. Sinestesia também é outra muito tranquila, tá? A sinestesia consiste no entrelaçamento de campos sensoriais diferentes. Então, numa mesma frase, numa mesma oração, eu vou ter vários sentidos, tá? Então, eu vou ter o paladar, né? Escrito ali, falando no paladar, no olfato, tá? Na visão. Então, a gente vai ter no tato, a gente vai ter em uma frase, tá? Citando vários sentidos. É a sinestesia. Só é lembrar, ó, sentido, sinestesia, tá bom? Vamos lá? Vamos para os exemplos, então. Vejam aí, ó. O cheiro doce e verde do campim trazia recordações da fazenda, para onde nunca mais retornou. Cheiro, vejam que são 3 palavras que indicam 3 sentidos diferentes, todas na mesma oração. Vejam. Cheiro, sensação olfativa. Doce, sensação gustativa. E o verde é a sensação visual, né? Nós vamos ter 3 sentidos no mesmo período aí, tá bom? Vamos ver a de baixo agora. Um doce abraço indicava que o pai desculpara. Olha aí, um doce abraço. Doce é uma sensação gustativa, não é? E o abraço é uma sensação tátil. Então, percebam que nós temos numa frase 2 sentidos. Então, é isso aí. Deixa eu voltar aqui só para vocês olharem aqui. Sinestesia, observem que eu botei um monte de bonequinho aí, as coisinhas mais lindas, né? Que bem coisinha bonitinha. Vejam só. Sinestesia, sentidos. Só que vai aparecer um sentido só? Não, ele tem que ser, ó, consiste no entrelaçamento de campos sensoriais, ok? Então ele tem que ter mais de um,
tá bom? Mais de um sentido naquele período ali, pra gente poder ter uma sinestesia, tá bom? Bem, continuando aqui, no terceiro aí ponto, tá? Dia de luz, festa de sol, quem não lembra dessa música? Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul do mar. Isso aí é a música O Barquinho de Tom Jobim, né? Vejam aí, de novo. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a deslizar no macio azul. Macio, ele me indica a sensação tátil. E o azul, ele me indica a sensação visual. Eu só consigo perceber as cores através da visão. E eu só consigo perceber se é macio por causa do tato. Entenderam agora? Então, para ter uma sinestesia, a gente tem que ter vários sentidos juntos numa mesma oração, tá bom? Facinho também, né? Tranquilinho, é tranquilo, é tranquilo. Perífrase. A perífrase é uma expressão que designa os seres por seres, por meio de algum de seus atributos ou de um fato que os celebrizou. Isso aí quem falou foi Segala. Segala é um gramático, tá? Renomadíssimo. E ele falou isso aí na gramática dele de 2008, tá bom? É até uma gramática que eu tenho, que eu uso, é muito bacana. Bem, então, perífrase é uma expressão que designa os seres por meio de algum de seus atributos ou de um fato que os celebrizou. Vamos lá ver? Vamos entender melhor? Das entranhas da terra jorra o ouro negro. Percebam que a palavra ouro negro, lembrem-se, a gente está falando figuras de palavras, são substituições de palavras por algo que deixe a frase, a oração mais bela, tá? Mais bonita. Ou, pelo menos, que tenha uma sensibilidade diferenciada, tá bom? Então, das entranhas da terra joga o ouro negro. Ele poderia ter dito o petróleo, mas ele quis deixar a oração mais bonita, né? Então, ele colocou ouro negro. Então, o que é o ouro negro? O petróleo. Por quê? Porque o petróleo custa muito dinheiro, tá bom? Outra aí. O rei dos animais foi generoso. Bem, percebam que ele diz aqui em cima, ó. Perífrase é uma expressão que designa os seres, por meio de algum de seus atributos. Qual é o atributo do leão? Ser o rei da selva. Ok? Então, por essa razão, colocaram isso aí. O rei dos animais foi generoso. Então, o rei dos animais está aí substituindo o leão. E por ser uma substituição, né, por atributos ou fatos, ela é chamada de perífrase. Ok? Poeta dos escravos morreu moço. O poeta dos escravos morreu moço. Vejam só, quem é considerado o poeta dos escravos é Castro Alves, tá? Coloquei até essa biografia aí, essa mini, porque ele é um gigante. E ele diz aí, Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na fazenda Cabaceiras, no dia 14 de março de 1847. Era filho de Antônio José Alves e Clécia Brasília Castro. Ele foi um poeta brasileiro e suas poesias mais conhecidas são as marcadas pelo relato da escravidão. Ele era conhecido como poeta dos escravos porque ele escrevia, ele relatava muito, ele denunciava a escravidão, tá bom? Então, eu acho que perífrase deu para entender, né? Quando eu pego um atributo e ao invés de falar sobre a pessoa, eu coloco aí, ou sobre o objeto, eu falo sobre o atributo dele, tá bom?
Mas vamos lá, vamos seguir. Eu coloquei aí essa tirinha. Por quê, Vânia? Porque eu não poderia encerrar a aula de hoje. Já estamos terminando. Eu não poderia encerrar sem a gente ver o pleonasmo, tá? Acontece muito, eu escuto muitos utilizando o pleonasmo, e o pleonasmo ele tem que ser evitado, principalmente na formalidade, ok? Vamos ler aqui a tirinha. Saia para fora, Rex. Ela te enxotou com pleonasmo? Impossível. Ela não seria capaz. Então o que era? Entendi. Levar a saia para fora. Deveria ser isso mesmo, né? Então, isso aí nós temos o pleonasmo, tá? Bem, vamos para outro caso aqui, ó. Enfermeira, eu estou com uma dor que dói muito. Você está com pleonasmo. Oh, e isso é grave, enfermeira? Bem, né? Uma dor que dói muito. Mas é assim mesmo, né? Novidade nova, né? Se é novidade, tem que ser nova, né? Olha o pleonasmo aí também. Mas se chegássemos para esse cara que canta isso aí, isso é um pleonasmo, ele ia dizer, eita, legal para cantar também. Porque ele nem ia saber o que é, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Vamos lá. Pleonasmo é o emprego da redundância, ou seja, a retomada de ideias com o intuito de conferir maior ênfase a uma mensagem oral ou escrita, ok? Vamos lá, então. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, tá? Todos esses empregos são redundâncias que são chamadas de pleonasmo, tá bom? Então, devemos evitar esse tipo de construção. Mas vamos praticar agora. Vamos lá. Identifique as figuras de palavra utilizadas nos enunciados a seguir. Eu vou dar a vocês 10 segundinhos, mas quem está acompanhando minhas aulas sabe como é que é. Dá uma pausa no vídeo, responde, depois aperta o play. Por quê? Porque eu não posso ficar aqui esperando 2, 3 minutos, porque o vídeo fica longo demais, tá bom? Mas eu quero que tentem responder, certo? Não fiquem aí esperando os 10 segundos passar para ver a resposta, não. Ver a resposta sem tentar responder sozinho, você não consegue aprender, porque você não tentou aprender, tá bom? Você não forçou, você não percebeu, não tentou, né, exercitar o que você acabara de aprender, tá bom? Então, tentem, por favor. Vamos lá. Identifique as figuras de palavras utilizadas nos enunciados a seguir. Em viagens, adorava ler Machado de Assis. Letra B, tá aqui C, mas é B. É porque eu apaguei uma letra e ele não consertou aqui as letras. Porque tinha mais uma, só que não coube nesse espaço. Aí, para não ficar muito apertadinho, eu removi uma letra, mas ele não consertou as demais. E eu nem observei também. Mas isso é bobagem. Vamos lá. Letra B, que está escrito C, mas é B. Seus olhos são 2 esmeraldas. Letra C. Trabalhou feito burro de carga para pagar as dívidas. Letra D. A perna da cadeira quebrou. Vamos lá ver? Eu vou dar 10 segundinhos e depois a gente corrige. Vamos lá. Pronto? Vamos seguir?
Primeiro, metonímia, né? O autor pela obra. Percebam, em viagens adorava ler Machado de Assis. Obviamente que ele não ia ler Machado de Assis. Ele foi ler uma das suas obras. Então, metonímia. E a troca aí foi do autor pela obra. Seus olhos são duas esmeraldas. E aí, o que seria isso? Está fácil, né? Uma metáfora, uma comparação sem a utilização de elementos comparativos. Então, metáfora. Trabalhou feito burro de carga para pagar as dívidas. E aí, hein? Que seria comparação, né? Ô, Vandi, e onde está o elemento comparativo? Trabalhou feito como burro de carga. Entenderam? Então, não precisa necessariamente aparecer aquelas palavras que eu disse ali, não. Porque aquelas ali são algumas, são as mais utilizadas. Porém, algumas outras vão estar no lugar delas tendo o mesmo sentido, tendo o mesmo efeito. Trabalhou feito burro, como burro de carga, ok? A perna da cadeira quebrou. Essa daí também tá fácil, né? Catacrese, né? Catacrese. A gente pegou uma palavra que já existia e colocou para se referir a essa parte da cadeira, simplesmente porque não foi encontrada nenhuma outra para substituí-la. Tudo bem? Segunda questão. Vou dar aí 10 segundinhos para lerem esse texto, tá bom? Vamos lá. Pronto? Vamos? A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre os elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem, remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é... Qual é o trecho que a gente encontra a metáfora? Vamos ver? Letra E, né? Que determina o conteúdo em sua lata, né? Que determina o conteúdo em sua lata. Percebam que ele faz a comparação, né? Ou a comparação sem o elemento comparativo, obviamente. Vamos lá. Vamos seguir. Bem, agora, né, eu quero que vocês façam o exercício do livro 1, das páginas 26 até a página 29. Lá no portal também, tá? Na sala de aula digital do Google, no Classroom, vocês vão encontrar também outra atividade, tá? Que é um exercício online. Vocês vão poder entrar no site, que eu vou deixar lá, e vocês vão poder fazer o exercício online, onde vocês vão marcar lá as alternativas. Abaixo vai ter para você conferir, e ele vai mostrar quais as questões que você acertou ou não. E vai ter também um joguinho lá para vocês se divertirem um pouquinho enquanto aprendem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de fazer os exercícios do livro que eu deixei aqui no final do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, coloquem lá na plataforma que eu vou ver e depois eu tiro todas as dúvidas. Ou eu produzo um vídeo só tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e fiquem em casa. Beijo.